Olá, eu sou Morgana, eu sou pequena, sou uma menina negra de pele clara, cabelos crespos escuros, olhos grandes escuros, tenho 21 anos e sou artista, ilustradora e escultora. Atualmente estou cursando a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Essa é a segunda videoaula do curso livre O Anti-Herói na Cultura Marginal. Este curso online é parte da imersão digital Cultos Marginais, projeto número 37/2022, beneficiado pelo edital número 001/2022, de criação e temporada do Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos. O conteúdo desta obra é de responsabilidade exclusiva dos autores e não representa a opinião dos membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Cultura ou da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Cultos Marginais é uma produção do Núcleo Abantesma com participação do Coletivo Lambança. Este curso online é dividido em 4 unidades formada por uma apostila e uma videoaula. Essa é a segunda aula, que abrange a segunda apostila. O Anti-Herói na Cultura Marginal, Unidade 2, O Anti-Herói. Este conteúdo acompanha um material audiovisual com acessibilidade via audiodescrição e libras. Introdução. Essa apostila faz parte do curso livre O Anti-Herói na Cultura Marginal, composto por 4 apostilas e videoaulas. Ao fim de cada apostila, você pode consultar as referências bibliográficas citadas no texto. O curso tem carga horária estipulada em 20 horas e busca contemplar especialmente jovens pesquisadores, educadores, artistas e demais interessados nas culturas marginais brasileiras. A obtenção do certificado é condicionada a responder o formulário de conclusão que se encontra na plataforma de EAD do Núcleo Abantesma. Este projeto nasceu buscando lançar um olhar crítico aos pânicos coletivos difundidos no imaginário ocidental, ressaltando como estes sistematicamente violentam minorias sociais e comunidades historicamente oprimidas. Para isso, são utilizadas diversas linguagens artísticas e exercícios transmediáticos que apresentam diversas rimas poéticas com a cultura marginal brasileira. Página 3. Na unidade anterior. Na unidade 1, nós fizemos uma rápida contextualização sobre a cultura marginal das décadas de 60 e 70 e a literatura marginal que despontou dos anos 90 em diante. Dentro dessas contextualizações, comentamos as tensões, contradições e disputas que envolvem o conceito de marginalidade nesses dois movimentos culturais que surgem em classes sociais e contextos raciais muito distintos. Nesta segunda unidade, discutiremos sobre a concepção do conceito de anti-herói na cultura marginal brasileira das décadas de 1960 e 1970. Para isso, abordaremos os ideais e realizações de Hélio Oiticica. Partindo das criações de Oiticica, retomaremos seu debate a respeito da violência urbana e da marginalidade de minorias sociais, tendo em vista principalmente as análises de sua Bandeira Poema e sua História com Cara de Cavalo, Manuel Moreira e Alcir Figueira da Silva. Página 4. Hélio Oiticica. Hélio Oiticica, nascido em 1937 e falecido em 1980, foi um artista plástico e performático de aspirações anarquistas. É considerado um dos maiores artistas da história da arte brasileira. Carioca e homossexual, o artista buscou a superação da noção de objeto de arte como tradicionalmente definido pelas artes plásticas até então, em diálogo com a teoria do não-objeto de Ferreira Goulart. O espectador também foi redefinido pelo artista carioca, que tornou o indivíduo um participador aberto a um novo comportamento que o conduzisse ao exercício experimental da liberdade, conceito popularizado academicamente por Mário Pedrosa e que se aplica a diversos trabalhos de Hélio Oiticica, como apontado por diversos pesquisadores, a exemplo de Beatriz Morgado em seu artigo O Cinema de Hélio Oiticica, Instrumento Experimental de Liberdade. Nesse sentido, o objeto realizou uma transição do entendimento de arte contemplativa para a arte que afeta comportamentos, que tem uma dimensão ética, social e política, como explicitado no texto A Declaração de Princípios Básicos da Nova Vanguarda, publicado em 1967, no catálogo da exposição Nova Objetividade Brasileira, ocorrida no MAM, Rio de Janeiro. Página 5.
Hélio Oiticica, registro, acervo de pesquisa e documentação do MAN Rio. Nesta imagem, é possível ver Hélio Oiticica sobreposto numa mesa com uma estrutura de caixa e ele está olhando para o horizonte, para a câmera. Página 6. Os Penetráveis, 1961 a 1980. Os penetráveis de Hélio Oiticica são estruturas em escala humana compostas por tendas e banners de diferentes tecidos e placas de madeira pintada ou de outros materiais, que podem ser penetradas, atravessadas e manipuladas por corpos vivos de modo informal e espontâneo. Um desses penetráveis foi o Tropicalia, que não só inspirou o nome, mas também ajudou a consolidar uma estética do movimento tropicalista na música brasileira, nos anos 60 e 70. Oiticica o chamava de primeiríssima tentativa consciente de impor uma imagem brasileira ao contexto da vanguarda. São todos trabalhos com diversas configurações, podendo ser exibidos individualmente ou em agrupamentos de diferentes penetráveis, como na instalação Eden, realizada no Whitechapel Gallery, em Londres, em 1969, e na própria instalação Tropicalia, realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1967. Página 7. Penetrável PN1, de 1961, de Hélio Oiticica, coleção César e Cláudio Oiticica. Nesta imagem, é possível ver 3 paredes, como se fosse uma caixa, e na parte de cima existe uma estrutura transparente. Tropicalia, Penetráveis PN2 e PN3 de Hélio Oiticica, 1967. Montagem para a 26ª Bienal Internacional de São Paulo, 1998. Nesta imagem é possível ver estruturas que se parecem com caixas, com retalhos de tecidos ao seu redor, um chão de pedras e plantas de diversos tipos, como samambaias e costelas de adões no seu redor. Tropicalia, Penetráveis PN2 e PN3 de Hélio Oiticica, 1967. Montagem para a 26ª Bienal Internacional de São Paulo, 1998. Nesta imagem é possível ver um fundo branco com as mesmas caixas. Dessa vez os panos são lisos, um pano preto, um pano verde. É possível ver pessoas vestidas com terno ao fundo da imagem e logo no início existe uma planta que se foca no centro. Página 8. Tropicalia, Penetráveis PN2 e PN3, reprodução do projeto Hélio Oiticica. Nesta foto é possível ver um ambiente de paredes brancas com as mesmas estruturas parecidas com caixas. Desta vez os panos são vermelhos, azul e branco. As plantas parecem palmeiras e existem outros tipos de plantas. O chão é cinza e possui também as mesmas pedrinhas. Página 9. Tropicalia, Penetráveis PN2 e PN3, reprodução do projeto Hélio Oiticica. Nesta imagem é possível ver paredes brancas, as estruturas parecidas com caixas com panos estampados e o chão é de pedrinhas e possui areia e existem plantas parecidas com palmeiras ao redor da cena. Página 10. Os Parangolés, 1964-1979. Hélio Oiticica passou a frequentar a escola de samba Estação Primeira de Mangueira em 1964. A partir da Mangueira, aprofundou suas reflexões sobre experiências estéticas para além das belas artes, incorporando elementos corporais e sensoriais, populares e vernaculares ao seu trabalho, mediante a dança, a coreografia, a música, o ritmo e o corpo. Foi nesse momento crucial que Oiticica começou a produzir os parangolés, que considerava anti-obras de arte. Um parangolé é uma pintura viva e ambulante a qual apenas com o movimento de quem o veste pode revelar plenamente suas cores, formas, texturas e mensagens como incorporo a revolta e estou possuído. Em 1965,
Ao apresentar os parangolés vestidos por passistas da Mangueira na mostra Opinião 65, foi expulso do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, evento que acentuou seu interesse em desenvolver uma arte inseparável de questões sociais. Página 11. Nildo da Mangueira vestindo P15, parangolé capa 11, 1967. Nesta imagem é possível ver Nildo, um homem negro, de cabelo batido, segurando panos e com uma almofada vermelha onde está escrito "Incorporo a revolta". Nininha da Mangueira vestindo P25, parangolé capa 21, Xoxoba, 1968. Nesta imagem é possível ver Nininha, uma mulher negra, de cabelos lisos, com cachos na ponta, vestida com panos vermelhos e amarelos. Matheus Freitas vestindo parangolé Eu Sou Pedra 90, 1960 a 1986. Nesta foto é possível ver Matheus Freitas, um homem branco de costas, vestindo um pedaço de saco escrito Pedra 90. Ao fundo, ele está na orla de uma praia com muitas palmeiras e é possível ver a praia ao fundo. Página 12. José Celso Martinez Corrêa, ator e diretor do histórico Teatro Oficina Usino Zona, com P21, parangolé capa 17, Gueva Luta, de 1968, Jair Oiticica, em técnica mista. Nesta foto é possível ver José Celso Martinez Corrêa, um homem branco, de cabelos brancos e sobrancelhas brancas, estendendo o braço com um pano escrito Gueva Luta, e ao redor do seu corpo existem outros panos de cor amarela e vermelha. Pessoa vestindo um parangolé. Nesta imagem é possível ver uma pessoa de pele escura vestindo um parangolé, vestindo vários panos de cores azul, amarelo e vermelho. Ao seu fundo está uma cidade. É possível ver um prédio e asfalto. Página 14. Pessoa vestindo parangolé. Nesta imagem, também é possível ver uma pessoa negra vestindo parangolé, vestindo panos de cor amarela e vermelha. Ela está colocando sua cabeça entre os panos, olhando para a câmera através dos panos. Página 15. Pessoas vestindo parangolés. Nesta imagem, é possível ver 4 pessoas negras vestindo parangolés, tecidos que estão um em cima do outro, e ao seu fundo é possível ver uma parede de tijolos aparentes e paredes de concreto que não estão rebocadas. Página 16. O anti-herói na cultura marginal. Ao pesquisar o termo anti-herói no Google, o primeiro resultado será algo como: é uma personagem que não possui exatamente as qualidades esperadas em um herói. Trata-se de alguém que não é movido por sentimentos como compaixão e respeito pela ordem, mas que acaba fazendo boas ações com o intuito de satisfazer os seus próprios interesses. No geral, entende-se que anti-heróis são personagens não inerentemente maus que, às vezes, praticam atos moralmente questionáveis. Contudo, algumas vezes é difícil traçar a linha que separa o anti-herói do vilão. Com base nessa definição contemporânea, podemos começar a entender o que significaria ser um anti-herói no contexto da cultura marginal brasileira das décadas de 1960 e 1970. Para nos aprofundarmos nessa questão, é necessário analisar 3 dos trabalhos mais famosos de Hélio: o objeto tridimensional bole de caixa número 18, B33, homenagem à cara de cavalo, concebido em 1965, o bole de caixa número 21, B44, Por que a Impossibilidade, concebido em 1966, e a bandeira poema, concebida em 1968. É importante colocarmos aqui que atualmente temos anti-heróis na cultura de massas, como é o exemplo de Deadpool, da Marvel. Página 17. O anti-herói na cultura marginal. Cara de Cavalo, nascido em 1941 e morto em 1964, foi um jovem da extinta favela do Esqueleto.
Aos 23 anos, era dito que extorquia apostadores do jogo do bicho em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, até ser denunciado por um dos bicheiros e sofrer uma emboscada da polícia. A emboscada resultou num tiroteio em que o detetive Milton de Oliveira Lecoq foi morto com 5 tiros. O detetive Lecoq era uma figura notória na polícia pelo bordão "bandido que atira num policial não deve viver", slogan que ressoa até hoje nas polícias e na política brasileira. Cara de Cavalo foi acusado pelo assassinato de Lecoq. Jurado de morte, o jovem foi ostensivamente caçado e constam relatos de que pessoas parecidas com ele chegaram a ser mortas por engano. 5 semanas depois, Cara de Cavalo foi encontrado na casa de uma família onde ele dormia naquela madrugada, na região dos Lagos. Teve uma morte digna de Coliseu Romano. A polícia disparou mais de 100 tiros, sendo que 62 o atingiram. Soube-se mais tarde que Cara de Cavalo havia sido executado pela Scuderie Detetive Lecoq, um grupo de extermínio formado por milicianos que chegou a ter 7.000 associados e só foi considerado oficialmente extinto em 2005. Página 18. O anti-herói na cultura marginal. Hélio conhecia Cara de Cavalo, eram amigos. Questionado sobre o motivo pelo qual escolheu homenagear um bandido, o artista assumiu uma postura política antissistêmica. Como se sabe, o caso de Cara de Cavalo tornou-se símbolo da opressão social sobre aquele que é marginal a tudo nessa sociedade. O marginal. Cara de Cavalo foi de certo modo vítima desse processo. Não quero aqui isentá-lo de erros, não quero dizer que tudo seja contingência, não em absoluto. Pelo contrário, sei que de certo modo foi ele próprio o construtor de seu fim, o principal responsável pelos seus atos. O que quero mostrar, que originou a razão de ser de uma homenagem, é a maneira pela qual essa sociedade castrou toda a possibilidade da sua sobrevivência, como se fora ela uma lepra, um mal incurável. Imprensa, polícia, políticos, a mentalidade mórbida e canalha de uma sociedade baseada nos mais degradantes princípios, como é a nossa, colaboraram para torná-lo o símbolo daquele que deve morrer, e digo mais, morrer violentamente com todo o requinte canibalesco. Página 19. O anti-herói na cultura marginal. O motivo-chave para isso foi o assassinato numa luta do detetive Lecoq, do Esquadrão da Morte, organização policial que envergonharia qualquer sociedade de caráter, composta de policiais assassinos e degradados, que até hoje milita por aí com outras pessoas e outros nomes. Há como que um gozo social nisto, mesmo nos que se dizem chocados ou sentem pena. Neste caso, a homenagem, longe do romantismo que a muitos faz parecer, seria um modo de objetificar o problema, mais do que lamentar um crime sociedade versus marginal. É nesse contexto que surge Bólide, caixa número 18, B33, homenagem a Cara de Cavalo. Já o Bólide, caixa número 21, faz referência a outro bandido da época, Alcir Figueira da Silva, que, na descrição de Oiticica, ao se sentir alcançado pela polícia depois de assaltar um banco, ao meio-dia, jogou fora o roubo e suicidou-se. Hélio afirma que quis, através de imagens plásticas e verbais, exprimir essa vivência da tragédia do anonimato, ou melhor, da incomunicabilidade daquele que, no fundo, quer comunicar-se. Página 20. O anti-herói na cultura marginal. A bandeira poema de Hélio reproduz uma foto de jornal de Alcir Figueira da Silva já morto. No ano de 1968, o artista participou de uma exposição a céu aberto que ficou conhecida como Happening Bandeiras, na Praça General Osório, na qual expôs a bandeira poema pela primeira vez. Um evento privado também chamou a atenção para a obra de Hélio Oiticica, em outubro de 1968. O proprietário da boate carioca Sucata, Ricardo Amaral, realizou uma temporada de 2 semanas de shows considerados ousados. Durante o show dos Mutantes, ao lado do palco, estava estendida a bandeira poema, definida por Caetano Veloso, que participou do show junto com Gilberto Gil, como uma espécie de estandarte. Fica evidente que, para Hélio, a máquina capitalista consumitiva cria seus próprios anti-heróis como o animal a ser sacrificado.
Seus anti-heróis denunciavam a necessidade de uma reforma social completa, para que não fosse mais preciso sacrificar tão cruelmente pessoas como Cara de Cavalo ou Alcir Figueira da Silva. Página 21. Hélio Oiticica, em 1969, com a obra B33, Bole de Caixa 18. Homenagem a Cara de Cavalo, 1965 a 1966. Nesta imagem, é possível ver Hélio Oiticica agachado ao lado da caixa 18, bole de B33, onde está a imagem do corpo de Cara de Cavalo estendido no chão e existe uma almofada dentro da caixa. Foto de divulgação da exposição Hélio Oiticica, Dança na Minha Experiência. Nesta imagem, é possível ver a bólide, antes descrita, dentro de uma caixa de vidro exposta. Foto de acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, MAN Rio. Nesta foto é possível ver a mesma caixa com a imagem de Cara de Cavalo estendido no chão, dessa vez com um pano vermelho a cobrindo, num fundo branco. Página 22. Bole de Caixa 21, poema Caixa 3. Por que a impossibilidade? 1966. Nesta imagem, é possível ver duas caixas. Uma caixa de estrutura branca, fechada, com alças laranjas, e uma caixa branca, aberta, com um pano dentro. Na segunda imagem, é possível ver essa caixa aberta com um pano dentro, aonde no pano está escrito Por que a impossibilidade? Página 23. Bandeira poema de Hélio Oiticica, 1968. Nesta imagem, é possível ver a bandeira poema estendida num varal, ao contrário. Embaixo está escrito Seja marginal, seja herói. Página 24. Nas próximas unidades. Na unidade 3, a partir da contextualização dos conceitos de anti-herói na cultura marginal, nós pretendemos conversar sobre a aplicabilidade desse conceito em obras contemporâneas. Paralelamente a essa análise, estabeleceremos reflexões sobre a diferença entre ter populações marginalizadas e historicamente oprimidas como objeto narrativo e como narradoras e criadoras de suas próprias histórias. Página 25. Referências. Hélio Oiticica, Antropófago de Si Mesmo, dissertação de mestrado publicada em 2007 por Marcelo Pinotti com orientação de Loris Grau de Rampazzo. Existe um link disponível para ser clicado e levado à dissertação. Eu, brasileiro, confesso minha culpa e meu pecado. Cultura marginal no Brasil das décadas de 1960 e 1970. Livro publicado em 2010 por Frederico Oliveira Coelho. Disponível num link para sua compra. A literatura marginal periférica. Cultura híbrida, contra-hegemônica e a identidade cultural periférica. Artigo publicado em 2015 na Especiaria Cadernos de Ciências Humanas, número 16, por Thaís Aline Eble e Adolfo Ramos Lamar. Disponível em um link que dará diretamente para o artigo. Seja marginal, seja herói. A bandeira poema de Hélio Oiticica. Artigo publicado por Annelise Estrela Galeazzi, em 2017. Link disponível que dará diretamente para o artigo. Página 26. Referências. Por que homenagear bandidos? A propósito de duas obras de Hélio Oiticica que estarão na exposição A Dança na Minha Experiência, no MAN Rio, a partir de 12/12. Artigo publicado na revista Select por Marion Strecker, em 2020. Link disponível para o artigo publicado na revista. Hélio Oiticica, conjunto de textos publicados pelo MAN Rio durante a exposição Hélio Oiticica, A Dança na Minha Experiência. Link disponível para o conjunto de textos. Visita guiada na exposição Hélio Oiticica, A Dança na Minha Experiência, atividade elaborada pelo MASP. Link disponível para a visita guiada. Do estético ao ético. Marginalidade na poesia de Hélio Oiticica. Artigo de Annelise Estrela Galeazzi. Publicado em 2021 na revista Opiniões. Link disponível diretamente para o artigo.